Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo. Estudo de hoje, nós iremos ver que devemos obedecer às autoridades constituídas. Devemos obedecer à lei e à ordem, porque somos filhos de Deus e da luz. Devemos obedecer à lei do Evangelho, pois com isso estaremos obedecendo à lei de Moisés. Devemos despertar do sono e fazer as obras da luz bem claramente, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que nós imaginamos. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, no capítulo 12, vimos o apóstolo Paulo dizer que nós, os que estamos seguindo as orientações de Jesus Cristo, mesmo sendo já salvos, não porque somos bonzinhos, mas porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar, mesmo já estando salvos, Jesus Cristo prometeu nos dar corpos espirituais. E o que é isso? É semelhante ao corpo dele que Jesus Cristo obteve logo depois que ressuscitou ao terceiro dia, lá em Jerusalém. Um corpo glorioso, que não pode pecar. Somente com este corpo glorioso que vamos adquirir no dia do arrebatamento da igreja, é que nós poderemos ver a Deus. Porque se formos com esses nossos corpos que temos agora, pecador, seremos fulminados pela santidade de Deus. Não, é como Deus disse a Moisés: no dia que tu me vê, Moisés, você desaparecerá. Por quê? Porque Moisés estava naquele corpo dele. Apesar de ser um homem de fé, apesar de Abraão ser um homem de fé, estavam em corpos pecadores. Seria fulminado. Ninguém pode ver a Deus nesses corpos que recebemos vindo de Adão. Só poderemos ver a Deus nos corpos gloriosos vindos do Senhor Jesus Cristo. Porque somos corpos pecadores. Por isso, Paulo, em nosso último estudo, fez o resumo desses nossos corpos e depois disse qual o sentido que deveríamos ter de todo jeito, que é amar o próximo como a si mesmo. E Paulo, no nosso último estudo, disse assim: então, irmãos, fazendo um pequeno resumo sobre a situação do nosso corpo agora, sim, estes corpos fracos que temos agora, corpos que só quer pecar, mesmo com esses corpos fracos, irmãos, não há desculpa para você pecar ou viver pecando, pois lembre-se que temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Eu, Paulo, imploro, irmãos, pela compaixão de Deus, a vocês, igreja, que assim como antes de aceitar Jesus Cristo, vocês usaram seus corpos para fazer coisas erradas, usem agora seus corpos para fazer coisas certas com Deus. E os entreguem para o uso de Deus pela compaixão que Deus tem por nós, irmãos. Entregue seus corpos como se fosse um sacrifício vivo no altar de Deus. E que seja um sacrifício vivo e não sacrifício morto. Um sacrifício vivo sem pensamentos imundos, para que se torne santo e dessa forma seja agradável a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque isso sim é o verdadeiro culto de adoração a Deus. Chama-se culto de inteligência, culto de raciocínio, culto de quem sabe o que está fazendo e a quem está adorando. O resto é papo furado, é conto de fada, é história da carochinha, história de trancoso. E pelo amor de Deus, não se conforme com este mundo, irmãos, dizendo: é assim mesmo. Fazer o quê, né? Eles não querem assim, pessoal? Não, irmãos. Pelo contrário, lembrem-se que toda a criação geme e caiu na miséria. Não digam nunca que tem que ser assim mesmo, ou seja, que tem que ser errado. Não. Não se conformem com isso. Falem a verdade, mesmo que a grande maioria da sociedade fale que aquela prática é certa. Mas vocês continuam dizendo que é errada, porque ela é errada. Mas digo em bom som, é errado sim. Vocês mantenham a palavra que Jesus Cristo ensinou. Sempre digam que o certo é, que o erro é erro, que o acerto é acerto, que a luz é luz e que as trevas é trevas, irmão. Nunca chame de luz aquilo que é treva, só porque a maioria está dizendo que é. A voz do povo não é a voz de Deus, irmãos, porque senão Deus seria mentiroso, como o povo e a sociedade é mentirosa. Não vão pelo que as pessoas do mundo vão, falam e fazem, mas transformem o entendimento, o raciocínio de vocês, dia a dia. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, lendo os ensinamentos de Jesus Cristo, escutando a voz do Espírito Santo de Deus.
Porque somente assim, irmãos, vocês possam finalmente saber, sem dúvida nenhuma, a boa, a agradável, a pura e a perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Porque eu, Paulo, irmãos, ensino a vocês pelo favor de Deus, que Ele me deu para ensinar. E não porque eu tenho essa autoridade. Tudo vem de Deus. Eu ensino que cada um de vocês não pensem de si mesmo ser mais do que Deus determinou que seja. Antes, irmãos, pensem com moderação, devagar, ouvindo muitos outros também. E falem conforme a medida da fé que Deus deu a cada um, pelo Espírito Santo dentro de nós. Irmãos, como igreja que somos, nós recebemos pelo favor de Deus diferentes dons ou maneiras de ajudar-nos uns aos outros. E se por acaso o dom que você recebeu para ajudar for profecia, então use esse dom segundo a medida da fé. E se o dom é ministério, não ultrapasse a medida de ministrar. Ou seja, não se meta na outra atividade de outro dom, de outro irmão que recebeu outro dom. Se o dom for ensinar, que haja muita dedicação nesse ensino. Não ultrapasse seu próprio entendimento, porque a letra mata, mas o espírito dá vida. Se o dom for exortar, ou o dom de levantar o ânimo daqueles que estão tristes, que faça isso com muito amor. Se o dom que você recebeu para ajudar outro é repartir o que tem com os outros, faça com liberdade e prazer, porque Deus ama aquele que dá com alegria e não resmungando. Se o dom é liderar, faça isso com cuidado, porque Jesus Cristo disse que aquele que conduzir errado esses meus pequeninos que creem em mim, será melhor que o tal, amarrasse a ponta da corda no pescoço e a outra ponta numa pedra e se atirasse no fundo do mar. E se isso é o melhor castigo para os falsos obreiros, irmão, os falsos ensinadores, imagine o pior, irmão. Se o dom que você recebeu é para exercer misericórdia, faça isso com naturalidade, com amor e tranquilidade. E de coração. Sim, irmãos, outra coisa, e é muito importante o que eu digo agora, prestem atenção, porque é desse sentimento que depende toda a lei de Moisés, ou lei de Deus, todos os ensinamentos dos profetas e todo o evangelho da salvação, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, depende disso. Este sentimento é o amor verdadeiro, que Jesus Cristo falou que ele é amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, rigorosamente, e este amor não pode ser fingido ou falso. Quem tem o amor não tolera e nem gosta de jeito nenhum do mal. E ao mesmo tempo, este sentimento quer amar e sempre praticar o bem. Pois é uma obrigação amarmos uns aos outros com sentimento puro, com muita liberdade e realidade. Com o amor ao próximo, não tem nenhuma falsidade, pois ele prefere que o outro tenha mais honra do que ele. Isso é amar. Quem tem amor ao próximo não é lento no cuidado do seu irmão, vai logo ajudando, cuida do seu próximo sem nem pensar. E ao mesmo tempo esse amor ao próximo é fervoroso no espírito de ajuda e de amor ao seu irmão. Esse amor ao próximo não se preocupa só ou somente em estar falando línguas estranhas, profecia, como muitos pensam não. Mas ele age em ajudar o próximo, porque as línguas estranhas, os dons, a profecia, tudo passa um dia, tudo se acaba. Mas o amor ao próximo nunca passará, é eterno. Permanece para sempre. E assim fazendo com cuidado. E assim fazendo isso, cuidando do seu irmão, estarão servindo bem ao Senhor. Alegremos-nos, irmãos, na esperança da salvação e tenham muita paciência quando estiver em dificuldades e sofrimentos, porque tudo passa, irmãos, nessa vida. E peçam a Deus em nome de Jesus Cristo para Ele abençoar os que te perseguem, aqueles que vivem te fazendo mal. Peça a Deus bênçãos para eles de salvação e nunca amaldiçoe eles, nem a ninguém, porque você é filho de Deus, o mesmo Deus que concede bênçãos, a chuva, o sol, tanto para os bons como para os maus. Então não sejam filhos do diabo que concede maldição e tudo quanto não presta de tentação e coisas más para os homens. Ficai alegres, irmãos, com os que estão alegres, com a alegria da salvação. E chorem também com aqueles que estão passando por momentos difíceis na vida e estão chorando. Sedes unidos entre vocês, decidindo tudo juntos. Não desejem cargos muito altos, irmãos, ou lideranças de muitos e multidões, porque serão mais cobrados por Deus na hora de prestar contas pelo rebanho. Mas gostem sempre das coisas humildes, pequenas. Poucas pessoas para controlar é melhor do que uma multidão, que você perde o controle. Não sejam, pelo amor de Deus, metidos a sábios, a
achando que são os taus que sabem tudo. E não façam maldades com aqueles que te fizeram maldades. Pelo contrário, façam bondade. Entenderam? Procurem sempre as coisas honestas diante de todos os homens, seguindo pela lei estabelecida, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Certo? Todas as coisas honestas, a lei tem que se seguir. Se for possível, quando vocês estiverem em momentos de tranquilidade e sossego, pelo amor de Deus, buscai a paz com todos. Os homens não se vinguem de ninguém, nem desejem mal a ninguém. Não peçam a Deus vingança, porque a vingança é coisa de filhos de Satanás. Porque Satanás é vingativo e Deus não, pois Deus é puro amor. E o próprio Deus já te prometeu que no final a vingança é dele. Deus é quem dará recompensa a cada um, e não você. Então não se meta nisso, só Deus dá recompensa a cada um, quer seja boa, quer seja má. Eu falo isso de algo pessoal com você. Então, se teu inimigo tiver fome, dá a ele comida para comer. Se teu inimigo tiver sede, dá a ele água para beber. E assim que você fizer isso, irá piorar a situação dele diante de Deus. Se por acaso ele não se arrepender da maldade que está fazendo, ou seja, é como se você estivesse juntando brasas de fogo para cair sobre a cabeça dele. Mas não é mas não é por causa porque você quer não derramar a brasa de fogo sobre a cabeça dele. É porque a justiça vai exigir isso se ele não se arrepender. E você não pode ser dominado pelo mal, mas você tem que vencer o mal com o bem. E o resultado disso é a condenação deles que não se converteram e não querem fazer como Jesus Cristo ensinou. Por isso, todos irmãos, a igreja do Senhor devem obedecer à lei, à ordem e às autoridades devidamente colocadas, pois não existe autoridade, lei e ordem que não tenha sido inspirados em Deus. Deus é a própria lei e a ordem, e o diabo é a desordem e a bagunça. Então, se Deus não colocou determinado homem mau no lugar de poder, no mínimo ele permitiu que ele chegasse até ali. Ou seja, pode não ser a vontade de Deus que ele esteja governando, mas com certeza por algum motivo é a permissão de Deus. Então ninguém use desculpa de que a lei é corrupta para não fazer aquilo que é certo. Todos que se colocam contra a lei e a ordem trazem condenação a si mesmo. Somente quando a lei é contra Deus é que deve ser ignorada, pois ninguém pode viver a vida inteira contra a lei de Deus. Chegará o dia do julgamento, porque todos aqueles que fazem rebelião contra as autoridades constituídas estão se rebelando contra a ordem que é Deus, que no mínimo permitiu que tal autoridade estivesse lá. Há outras maneiras de paz de tirar uma autoridade rebelde, corrupta, que foi constituída e que é má. Mas a rebelião é para aqueles que não respeitam ninguém. Ninguém deve ficar com medo da lei, irmão, a não ser aqueles que fazem maldades e coisas não lícitas. E se você quer viver tranquilo e sem medo perante a lei, pratique o bem, a bondade e o trabalho justo. Seja honesto e você verá se a lei não vai te exaltar, não vai dar razão a você, porque ela, a lei, é um instrumento de Deus para recompensar o homem bom e justo. E ao mesmo tempo, essa mesma lei é um terror para os maus e os que praticam o que não presta. Mas se você pratica o mal, tenha medo dela mesmo, pois a lei não dá sentença sem motivo. Portanto, é necessário que todos nós estejamos submissos à lei e à ordem quando ela está certa, viu? Lei errada não, lei certa. Julgamento injusto não, julgamento correto. Tem que se submeter. Quando é a verdade, está correto, tem que se submeter. Não somente por medo da punição ou castigo, mas também por causa da nossa consciência, porque somos de Deus, do bem, e não de Satanás, que é o mal, rebelde contra a lei. É por isso que vocês, irmãos, pagam seus impostos e tributos, porque as autoridades estão dedicadas a esse trabalho para uma melhor organização. Por isso, deem a cada um
o que cada um merece. Impostos e tributo paguem as autoridades constituídas. Temor e honra deem a Deus, pois nenhum homem merece honra ou temor. Todos são imperfeitos e não merecem em hipótese alguma serem honrados. Mas Deus merece toda a honra e toda a glória. Não devo nada a ninguém, irmãos, a não ser o amor que Jesus Cristo mandou que tivessem uns com os outros. Irmãos, com irmãos, amor puro e sincero. Esse amor vocês devem a todos, porque aqueles que amam o seu irmão, como Jesus Cristo pediu, cumpriu toda a lei de Moisés, toda a lei de Deus e todos os ensinos que os profetas deram. Meus amados irmãos que moram na cidade de Roma, nós que seguimos Jesus Cristo verdadeiramente, somos igreja, não devemos em hipótese alguma ficar devendo nada a seu ninguém. E se por acaso isso acontecer, procurem quitar esse débito assim que for possível. E o mais rápido possível, viu? Se por acaso foi um favor, ou bens, ou dinheiro, seja lá o que for, se tem condições, pague isso logo. Agora, o amor, o mesmo amor que Jesus Cristo teve por nós, temos que ter sempre em dívida uns com os outros. Porque aquele que ama cumpriu a lei de Moisés e todos os ensinos dos profetas. Porque a lei de Moisés diz: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não desejarás aquilo que é do teu irmão. Toda essa lei, aquilo que você pode fazer contra o seu próximo, e que ama o próximo, jamais irá fazer essas coisas contra ele. Tudo está na lei. E se você amar o seu próximo como a si mesmo, você não vai praticar nada que a lei manda que você não faça. Então você cumpre a lei, amando o seu próximo como a si mesmo, sem precisar seguir os mandamentos. Se você amar o seu próximo como a si mesmo, ou seja, todos os humanos que existem, se você amar toda a humanidade, você não vai fazer nada contra a humanidade. Então você não vai pecar em nada na lei de Moisés. Mas o problema é esse: amar o próximo como a si mesmo. Tudo isso se resume em um só ensino de Jesus Cristo: amarás o teu próximo como a tu amas a ti mesmo. Quem ama não pratica nenhum mal contra o seu próximo. Então, resumindo, o cumprimento da lei de Deus é o amor. Quem ama seu próximo não mata. Quem ama seu próximo não fica com a mulher do seu próximo. Quem ama o seu próximo não deseja aquilo que pertence ao seu próximo. Quem ama seu próximo quer o bem do seu próximo, assim como quer o seu próprio bem para si mesmo. Façam isso todos vocês que se consideram a Igreja de Jesus Cristo, compreendendo bem o tempo mau em que estamos vivendo agora. Então chegou a hora de despertar desse sono terrível, de não conhecer coisas simples como essa que Jesus Cristo ensinou. E vocês não praticam, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que no dia que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então abram os olhos, porque a noite está se acabando. O tempo está chegando ao fim. E o dia está chegando de Jesus Cristo raiar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Cuidado, irmãos. Vamos deixar de lado esses sentimentos ruins que são obras das trevas de Satanás e vamos cada vez mais enchermos de coisas boas, de coisas de luz que acompanham a salvação de Jesus Cristo. Vamos nos comportar com toda a decência, como quem faz coisas abertas e claramente na luz do dia, para todo mundo ver. Sejamos filhos da luz e não em orgias, safadezas, bebedeiras, cachaças ou em imoralidade sexual, depravação moral, não em desavenças, brigas entre si e muita inveja um do outro, ou seja, filhos das trevas. Pelo contrário, irmãos, vamos nos encher cada vez mais de Jesus Cristo e de bondade e não fiquem calculando ou alimentando na mente com desejos impuros sexuais, que é coisa que vai dar a vocês é a morte espiritual. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 14. Bem, irmãos, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Para um ensino desse do apóstolo Paulo, não precisa muita coisa não. É só você se desprender de você mesmo e querer seguir. Certo? Coisas da luz, coisas das trevas. Quem pratica aquilo que é bom, ama seu próximo, certo? Quem dá comida ao seu inimigo, quem dá água para beber ao seu inimigo, certo? Está fazendo coisas que Jesus Cristo ensinou. Então é filho de Jesus Cristo ou filho de Deus? Quem não faz essas coisas, irmãos, só pode ser filho do outro. Jesus Cristo disse que aos judeus que não queriam obedecer a Deus, que eram filhos de Satanás, não de Deus. Tem Deus o Pai. Não é quer dizer que o diabo tenha criado ninguém, não. Ele tem filhos porque são pessoas que obedecem os ensinos dele.
Satanás tenta e as pessoas fazem. Quando elas fazem aquilo que Satanás quer, se tornam, elas mesmas se tornam. As pessoas que se fazem filhos de Satanás. Não é que seja, não. Você se faz filho de Deus também, por adoção. Sabia? Você não é filho de Deus porque você nasceu homem, não. Um ser humano, não. Todo ser humano que nasce é filho de Deus. Mentira. Todo ser humano que nasce é criatura de Deus. Criatura é uma coisa, filho é outra. Nós nunca poderemos ser filhos de Deus. O único filho de Deus é Jesus Cristo. Nós poderemos ser filhos de Deus por adoção, adotados por Deus. E a lei de Deus para isso é que eu, como criatura de Deus, aceite Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Aí o documento é assinado da minha adoção. Então eu passo a ser filho de Deus por adoção. Isso é a verdade. Isso é a vida. Isso é a luz. Se você não quiser seguir isso, o problema é seu. Você é um homem com direito de escolha. A sua felicidade só depende de você. O seu destino só depende de você. Você só vai para o céu se você quiser. Você só vai para o inferno se você quiser. As cartas já estão lançadas na mesa. Deus já estabeleceu tudo. Está tudo bem claro. Só falta você decidir. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.